Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Dando seguimento às nossas aulas online de análise de circuitos, hoje falaremos sobre divisores de tensão. Tá? Primeiramente, qual é a definição aí de divisores de tensão? Né? Divisores de tensão é um método para simplificação e resolução de circuitos. Tá? É uma condição particular para circuitos em série. Nós vamos fazer o equacionamento aqui de divisores de tensão e no fim do vídeo eu vou resolver dois exercícios de exemplo, tá ok? Bom, qual que é o principal objetivo do divisor de tensão? O principal objetivo do divisor de tensão é calcular a tensão em um resistor de um circuito em série. Então, por exemplo, eu tenho aqui um circuito com uma fonte de corrente contínua e três resistores em série. Se eu quiser calcular, por exemplo, a queda de tensão no resistor 2, como que a gente faria, né? Até então a gente tinha que fazer a resistência equivalente, achar a corrente total, pegar a corrente total e multiplicar pelo resistor R2, né? Agora, nós vamos encontrar uma equação que a gente calcula a tensão aqui em cima de R2 diretamente, tá? Então, vamos fazer uma análise aqui de quais são os parâmetros elétricos desse circuito, né? Nós temos aqui a corrente total, né, que é a corrente que sai da fonte. Essa corrente total atravessa os três resistores, R1, R2, R3, e volta para a fonte. Tá? Sabemos que corrente em circuitos em série ela é a mesma, né? Então, aqui eu só tenho uma única corrente. Quais outros parâmetros que a gente tem mais aqui nesse circuito? Eu tenho a tensão no resistor 1, a tensão no resistor 2 e a tensão no resistor 3. Tá? Nós sabemos que, para mim calcular a resistência equivalente aqui desse circuito, eu tenho que somar, né, porque os três resistores estão em série, eu tenho que somar os três resistores. Então, a minha resistência equivalente é R1 mais R2 mais R3. Sabemos também que a corrente total aqui, que é a corrente fornecida pela fonte, é a tensão da fonte V1 dividido pela resistência equivalente. Tá? Bom, e se eu quiser calcular a tensão no resistor específico, como aqui no exemplo eu coloquei, a tensão no resistor 2, o ER2 aqui, né? ER2, que é a tensão aqui no resistor 2, é igual a R2, né, que é o valor dele, vezes o IT, que é a corrente que eu atravesso, tá? Olha o que eu vou fazer. Se eu conheço IT através dessa equação, eu posso substituir IT aqui, ó. E aí eu chego na seguinte equação. Tensão no resistor 2 é igual a resistor 2 vezes V1 dividido pela resistência equivalente. Tá? Ou, continuando aqui, como que ficaria a tensão, para mim calcular a tensão aqui no resistor 2? A tensão no resistor 2 é a tensão da fonte vezes o valor do resistor 2 dividido pela resistência equivalente, que é a soma dos três resistores. Tá? Com isso, me abre a possibilidade de eu levantar uma regra geral, tá, para divisores de tensão. E qual é essa regra geral? Tensão no resistor N é igual a V1 vezes Rn dividido por R equivalente. Tá? Onde N aqui ó, é o número do resistor em questão, ou o número do resistor que eu quero calcular a tensão. Tá? Traduzindo essa regra geral aqui para os parâmetros desse circuito, como que ficaria então? Se eu quiser calcular a tensão no resistor 1, por exemplo, que é o ER1 aqui, eu vou substituir o N por 1 e aqui o N por 1, tá? Então vai ficar ER1 vai ser V1, né, que é a tensão lá da fonte, vezes o resistor 1 dividido pela resistência equivalente. Como é que ficaria a regra geral para o resistor 2? ER2, eu substituir aqui por 2, né? ER2, então, vai ser igual a V1, que é a tensão da fonte, vezes R2 dividido pela soma dos três. E, por último, como que eu ficaria para me calcular a tensão no resistor 3? É a tensão da fonte vezes o valor do resistor 3, porque eu quero saber a tensão sobre ele, dividido por R1 mais R2 mais R3. Tá? Então, essa regra geral ela pode ser aplicada em qualquer circuito série, de forma a encontrar o valor da tensão no resistor específico. Tá? Lembrando que as leis de Kirchhoff devem ser obedecidas aqui, né? Então, de acordo com Kirchhoff, a soma das elevações de tensão é igual à soma das quedas de tensão. Então, se eu calcular ER1, ER2 e ER3, tem que dar lá a minha tensão V1 da fonte, tá? Bom, exemplo. Vou resolver o primeiro exemplo nosso aqui. Para o circuito abaixo, determine a tensão no resistor R3. Então, eu quero calcular a tensão aqui em cima de R3, tá?
Vou pegar aqui minha regra geral, né? ERN é igual a V1 vezes RN sobre R equivalente e substituir aqui esse Nzinho aqui, os dois N's da equação, por 3. E essa equação vai ficar da seguinte maneira. Tensão no resistor 3 é V1 vezes R3 dividido pela resistência equivalente. Como eu tenho 3 resistores aqui, é a soma dos 3, tá? Substituindo valores aqui nessa equação, somente substitui os valores, calculei e encontrei um R3 de 3,5 volts, tá? Então percebam que, aplicando uma única equação, eu determinei a tensão sobre o resistor 3 diretamente. Como que a gente fazia até então? A gente tinha que fazer a resistência equivalente, calcular a corrente total e depois multiplicar por R3, tá? Então a gente chegou numa equação que eu aplico essa equação diretamente e já encontro a tensão aqui sobre o resistor 3, tá? Bom, no exemplo 2, é bem interessante, divisor de tensão nesse exemplo aqui, ou nesse exercício, é bem interessante, tá? Vamos lá, os resistores do circuito abaixo têm uma tolerância de mais ou menos 10%. Determine os valores máximos e mínimos de ER2 utilizando o conceito de divisor de tensão. Então, esse circuito ele é composto de uma fonte V1 de 100 volts, um resistor R1 de 25 kΩ e um resistor R2 de 100 kΩ, tá? A tolerância desses dois resistores aqui é 10%. Então, isso significa que esses 25 kΩ pode estar 25 kΩ mais 10% ou 25 kΩ menos 10%. E mesma coisa aqui para R2, tá? Então, o primeiro passo desse exercício, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar aqui a faixa de valores em função da tolerância, tá? Então, se R1 tem 25 mil ohms, que é 25K, vezes 10%, eu encontro um resultado aqui de mais ou menos 2.500. O que isso significa? Que R1 estará variando de 25 mil mais 2.500, que dá 27.500, ou 25 mil menos 2.500, que dá 22.500. Ou seja, R1 está variando entre 22.500 a 27.500, que é mais ou menos os 10%. O R2 é 100 kΩ, ou 100 mil ohms, vezes 10%, eu encontro um resultado aqui de mais ou menos 10 mil. Então, 100 mil mais 10 mil, 110 mil. 100 mil menos 10 mil, 90 mil. Então, R2, em função das tolerâncias, estará variando de 90 mil a 110 mil, tá? Ou 90K a 110K. Então, encontrei a faixa de variação dos meus dois resistores. Qual o próximo passo? O próximo passo é eu determinar quais são os extremos, né? Que vou começar aqui pelo valor de menor tensão possível, tá? Quando que tensão no resistor 2 vai ser a menor tensão possível? Quando o resistor R2 tiver o menor valor possível, o resistor R1 tiver o maior valor possível, tá? Qual é o menor valor possível para o resistor R2? O menor valor possível para o resistor R2 é 90K e o maior valor possível para R1 é 27.500, tá? Nós sabemos que essa é a situação de menor tensão possível para R2 por um único detalhe. A gente sabe que a tensão em cima desse resistor 2 ela é proporcional ao valor dele. Então, se ele tiver o menor valor possível, a tensão sobre ele vai ter o menor valor possível, tá? Uma vez que, então, eu defini aqui meus dois pontos, né, meus dois extremos, esse daqui no mínimo e aquele lá no máximo, agora vamos voltar lá para a regra geral do divisor de tensão que nós acabamos de calcular, tá? Como eu quero saber aqui a tensão no resistor 2, vou substituir o N aqui por 2. Substituir o N por 2, tá? Então ficou tensão no resistor 2 é V1, que é a tensão da fonte, vezes o valor do resistor 2 dividido pela resistência equivalente. Como eu só tenho dois resistores aqui nesse circuito, R1 e R2, aqui embaixo, aqui na parcela da resistência equivalente, vai ser R1 mais R2, tá? Substituindo valores, peguei os valores lá do exercício, eu chego na resposta que a menor tensão possível para R2 é 76,59 volts, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a situação da maior tensão possível para R2. Qual é a situação da maior tensão possível aqui em R2? É a situação de que R2 tem o maior valor, ou 110 mil, e R1 tem o menor valor, 22.500, tá? Uma vez definida os extremos aqui dos dois resistores para a maior tensão possível, para R2, vou aplicar de novo lá a minha equação de divisor de tensão.
substituir valores e chego numa resposta de 83,02 volts. Então, a resposta do exercício é: a tensão do resistor R2 estará entre 76,59 volts e 83,02 volts em função das tolerâncias dos resistores. Então, se esses dois resistores têm uma tolerância de mais ou menos 10%, eu posso montar milhares de circuitos de combinação diferentes, com tolerâncias diferentes aqui, ou com resistores diferentes, e a tensão em R2 sempre estará entre esses dois extremos aqui, 76,59 e 83,02, em função dessas tolerâncias, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos e um abraço a todos.